Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, telespectadores da TV O Estado. Hoje nós estamos trazendo um novo tema para nós discutir e conversar a respeito de um assunto maravilhoso, porque é da nossa história do Mato Grosso do Sul. Nós vamos trazer hoje uma história que é da Guerra do Paraguai, que hoje já se traz como Guerra da Tríplice Aliança. Essa Guerra do Paraguai, ela quase que se descarta, porque no Brasil quase não teve essa guerra com o Paraguai. A guerra foi de um contexto. Mas, para tratar desse assunto, que nós vamos completar este ano 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul, e estamos também comemorando os 150 anos da retirada da Laguna, que ficou tão conhecida e difundida em todo o Brasil. E para tratar desse assunto, nós vamos trazer e queremos apresentar a todo Mato Grosso do Sul o professor José Vicente Dalmolin, professor de História. Professor, boa tarde. Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Brasil. Por que não dizermos o planeta Terra, né? Nós temos sul-mato-grossenses e brasileiros em todas as partes do nosso planeta. E não só no Brasil, mas também temos muitos nossos irmãos no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, onde foram envolvidos nesse contexto desse conflito, que mais popularmente se fala Guerra do Paraguai. Mas, na verdade, o Paraguai não brigou sozinho, foi Guerra do Paraguai. Né? Foram 4 nações diretamente que estiveram envolvidas. Né? A República do Paraguai, a República da Argentina, a República do Uruguai e, na época, o Império do Brasil. Então, são 4 nações. E é mais conhecida hoje como o conflito da Tríplice Aliança, que foi um acordo assinado entre Brasil, Argentina e Uruguai para fazerem frente ao Paraguai. Então fala-se hoje, né, a guerra do conflito da Tríplice Aliança e o Paraguai, ou contra o Paraguai. Esse é um conceito mais se tem hoje para ser mais verdadeiro, mais ético até falando, né, para o dia de hoje. Pois é, professor, nós somos estudiosos dessa causa, a história do Brasil, ela traz para nós uma visão. Hoje, jamais na modernidade, nós vamos encontrar outras razões para esse conflito. Mas o senhor, como professor, que sempre militou nessa área, estudioso, pesquisador também, eu gostaria que o senhor fizesse pela sua visão esse conflito, o que aconteceu e que hoje nós vamos completar 150 anos dessa retirada da Laguna. O interessante é que quando nós abordamos esse contexto do conflito, que envolveu essas 4 nações, nós temos, dizer assim, temos dois parâmetros, 2 paralelos. Nós temos uma parte do conflito, que é aquele que se estendeu, iniciando pelo Rio Grande do Sul, que é onde se avançou juntamente com a Argentina e o Uruguai, através do Rio Paraná, e que foi se avançando pelo território paraguaio, que é onde tiveram a maior parte dos grandes combates, os grandes confrontos, foi esse que veio pelo sul. E nós temos uma outra parte da história que não é muito estudada, e ela tem a ver especificamente hoje, Mato Grosso do Sul, mas para os idos de 1864 até 1870, quando foi o período em que esteve este conflito, nós fazíamos parte da então chamava província de Mato Grosso. Nós éramos império, então éramos uma província. Então, tudo que se diz a respeito da província de Mato Grosso. Embora hoje estaremos comemorando 40 anos da divisão do Mato Grosso e a criação do Mato Grosso do Sul, mas toda essa história, todos esses fatos, elas não são só propriedades do Mato Grosso do Sul, também são partes da história do Mato Grosso. E esse episódio que nós vamos estar abordando é o foco daquilo que aconteceu, então, no chamado território do sul da província de Mato Grosso. Aonde nós estamos hoje Mato Grosso do Sul hoje. Isso. Esse episódio daquilo que aconteceu no território paraguaio, nas regiões conhecidas como a região do Humaitá, aqueles outros combates, esse é um outro contexto
e nós não vamos estar focando, porque o nosso contexto é ver o que sucedeu e o que nós temos hoje de reflexo no território sul-mato-grossense. Então nós podemos dizer assim, Mato Grosso do Sul, que hoje foi a primeira parte que passou a sofrer a invasão do Paraguai, que começou em 1864, em dezembro, que foi começando por Antônio João, que era a colônia militar de Dourados, onde hoje é o município Antônio João, que foi uma força terrestre, e que vai chegar também a colônia militar de Miranda, vem a Niuaque, que vai ter a vila de Miranda, que é o município de Miranda hoje, e eles vão subir até Coxim. É uma força terrestre, que vão ocupar toda a parte terrestre. E nós tivemos uma outra frente, que foi a naval, que foi subindo pelo Rio Paraguai, que vão ocupar o Forte de Coimbra, Corumbá, e vão subindo o Rio Paraguai, o Rio Cuiabá, embora não chegam até Cuiabá, mas vão tomar conta de toda a parte do rio. Então são dois momentos e simultaneamente desse confronto. Então quando nós até falamos hoje que desse episódio que nós vamos estar abordando, que são 150 anos da retirada da Laguna, nós também não podemos esquecer que também está se comemorando os 150 anos da retomada de Corumbá. Porque ao mesmo tempo que as tropas paraguaias estavam ocupando a parte terrestre, que é onde hoje seria Niuaque, por exemplo, também outro grupo estava tomando Corumbá. E nós vamos ver que também a retomada de Corumbá vai se dar nesse contexto que nós vamos estar abordando depois. Pois é, professor, nós vamos encerrar esse primeiro bloco para registrar aqui que a Força Terrestre Brasileira, que, como você está falando, que aconteceu no Sul, foi uma coisa fantástica. E aqui nós tivemos, então, uma força terrestre que sai de São Paulo, quase 2.000 homens, que vai subindo até Coxim, vai lá descer pelo Rio Negro, para vir, então, na famosa descida para a região de Bela Vista. Isso nós vamos conversar já no próximo bloco. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. O 8º FETRAN, o Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito, tem como objetivo estimular a produção teatral estudantil e criar condições para se pensar no comportamento de cada um em relação às regras que regem o trânsito de veículos, condutores e pedestres, promovendo assim a educação para o trânsito junto ao público escolar, infantil, infanto-juvenil e juvenil. O FETRAN é a principal ação de educação para o trânsito da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, né? Nós temos como o lema principal do FETRAN transformar atitudes para salvar vidas. Então, trabalhando já na prevenção, desde a base, nós pretendemos buscar melhorar dessa forma o nosso trânsito. Como? Trazendo os jovens já para pensar e discutir os problemas de trânsito. Eles já são usuários do sistema de trânsito, como pedestres, como passageiros, como ciclistas, né? Já começam a cobrar seus pais, né? E as pessoas, os adultos que conduzem veículos, e serão os nossos futuros condutores de veículos. Portanto, nós apostamos nessa forma de educação preventiva para melhorar essa questão dramática que é de acidentes de trânsito no nosso país. Com a participação de 29 municípios, 130 escolas com 180 peças teatrais inscritas, os finalistas chegaram aqui em Campo Grande dia 17 e foram recebidos no Hotel Âncora. No dia 18, houve a abertura do evento no Teatro Glauci Rocha com apresentação teatral e muita animação das crianças, adolescentes e jovens participantes. O jornal Estado de Mato Grosso do Sul, portal E10 e a TV O Estado está presente nesse projeto de grande importância às nossas crianças para a educação no trânsito. E o FETRAN
Detran 2017 já começou, está na reta final, hein? São muitas crianças participando, as finalistas aí de cada estado. E como vocês podem ver, as crianças estão bem animadas. Para eles é uma festa e o que tem que ser mesmo, que não é só a educação para o trânsito, mas que eles aprendam de uma maneira mais fácil para que possam passar para os seus colegas e para os seus pais também. O Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito segue até o dia 21, quinta-feira, quando os alunos terão atividades recreativas no Anchor Hotel e passeios nos shopping centers da capital. Contagem do tempo que se comemoram os aniversários. Nós estamos hoje trazendo esse tema da Guerra da Tríplice Aliança, que é tão popularmente chamada Guerra do Paraguai. Mas nós estamos trazendo pela visão sul-mato-grossense. Nós aqui, Mato Grosso do Sul, a participação da nossa região, desse estado brasileiro aqui no oeste, como parte do Mato Grosso, e nós participando ativamente disso. Então nós estamos trazendo esse registro dentro do programa Personalidades, que marca 40 anos da criação do Estado de Mato Grosso do Sul. E para discorrer sobre esse assunto está conosco o professor José Vicente Dalmolin, que é estudioso, pesquisador dessa área. Professor, nós estamos falando então no primeiro bloco que chegamos à parte da coluna que vem por via terrestre de São Paulo, vem até Coxim, depois vai entrar para a região do conflito. Gostaria que o senhor discorresse sobre isso. Exatamente. Não tem como nós falarmos da retirada da laguna se nós darmos um pequeno foco que em 1865 iniciou-se no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, aí começou uma força, né? Hoje a gente fala força em um contexto meio de coisa bruta, mas chamava-se Força em Operação Sul do Mato Grosso do Sul, ou na operação da província de Mato Grosso. Esta força, ela foi passando por Goiás, Minas, adentrou no Mato Grosso. Ela veio para socorrer a província. A ideia era ir para Cuiabá. Só que quando entraram já no território mato-grossense, hoje, em vez de direcionar para Cuiabá, foi mandado para Coxim. E de Coxim, foi direcionada para virem para a Vila de Miranda. Da Vila de Miranda, veio-se para Niuaque. Imagina-se naquele tempo, hoje, uma força que tinha mais de 2.000 combatentes, entre eles voluntários, e junto acompanhavam mulheres, né, famílias inteiras, mercadores. A boa parte da marcha era feita por pessoas que caminhavam a pé. Até porque nesse trecho que foi de Coxim até Miranda, a boa parte, né, dos animais de cavalo morreram pelas doenças nos pântanos. Quando chegaram em Miranda, é onde o coronel Camisão, que vem de Cuiabá, e ele vai assumir o comando das forças em Miranda, a partir de 1º de janeiro de 1867. E eles marcham então até Niuaque, e de Niuaque é onde eles vão direcionar, então avançar para o APA, que era a fronteira entre Brasil e Paraguai. Chegando no APA, avançam onde hoje é Bela Vista Norte, do Paraguai, depois de Bela Vista Brasileira, que tinha o Forte de Bela Vista. Os brasileiros, então, essa força ocupa o Forte de Bela Vista e avançam ainda 35 quilômetros adentro do território paraguaio, onde chamava-se Invernada Laguna. Hoje chama-se Estância Arroio I. Era a Invernada Laguna, que é de criação de gado do Francisco Solano Lopes. Chegando lá, as forças não tinham mais estrutura para avançar, não tinham mais alimentos, e eles começaram a fazer o retorno, por isso chama retirada. Então, o retorno de volta para voltar para o território brasileiro. Só que nesse meio, até lá, essa força foi recuando os paraguaios de Coxim e empurraram até de volta até lá Laguna. De Laguna veio o reforço paraguaio. Depois de um ataque que os brasileiros fizeram em onde chama-se Acarambebo, no acampamento paraguaio, os paraguaios então começaram a fazer o contra-ataque. E aí começa a retirada, ou seja, a retirada no sentido militar não quer dizer que não alcançou o objetivo, é porque alcançou aquele objetivo que tinha que chegar até lá. E começa a volta.
quando chega de volta no território brasileiro, em vez de eles retornarem, aí que é o grande foco, em vez de retornarem para a estrada conhecida, que era chamada Estrada da Colônia de Miranda, entra em ação o chamado Guia Lopes, o José Francisco Lopes, que propõe um novo caminho, que seria de Bela Vista, hoje brasileira, virem até a Fazenda Jardim, que é onde hoje é o município de Guia Lopes da Laguna, saída para Bonito. A distância entre a colônia de Miranda e a fazenda são hoje mais ou menos 35 quilômetros também. E esse caminho não era de estrada, era um caminho feito por mato. É onde que vai acontecer então toda a tragédia que será narrada, né, pelo Alfredo Taunay, ou Visconde Tauné. E nesse trecho é que nós vamos ter o cólera, vamos ter os incêndios, vamos ter os coléricos abandonados, que é hoje Cambaracê. Nós vamos ter onde hoje é o Cemitério dos Heróis, no município de Jardim, onde morreu, né, o Coronel Camisão, o Coronel Juvencio, Guia Lopes e vários outros. E isso foi a consequência desse caminho escolhido. E da colônia ali de Miranda, que hoje é Guia Lopes da Laguna também, até onde hoje é a Fazenda Jardim, nós temos um percurso muito grande. Então, da Fazenda Jardim, se retornar para Niuaque. Chegando em Niuaque, no dia 3 de junho. Eles saíram de Laguna, no Paraguai, no dia 8 de maio, e chegaram em Niuaque no 4 de junho de 1937. Onde é feito, eventualmente, né, aquele episódio dos teatros em Niuaque, né, como teve esse ano, os 150 anos, tem a explosão da igreja, né, que foi considerado o último atentado dentro da igreja, da explosão. E o final dessa marcha vai se dar onde hoje é o município de Anastácio, que é conhecido como região de Canuto, no dia, oficialmente, dia 12 de junho de 1967. Então, de 8 de maio a 12 de junho, é considerado o período da história da retirada da invernada da laguna. Que nós falamos retirada da laguna, mas é da invernada, esse retorno. Então, o que nós estamos comemorando este ano é os 150 anos desse episódio, que teve vários eventos já na Assembleia, em Aquidauana, Anastácio, Niuaque, Jardim, vários locais, tem sido comemorado por várias instituições, entre elas a militar. Professor José Vicente do Amorim, o senhor, como o nosso professor, pesquisador, que traz essa história com tanta propriedade, com tanto carinho, com tanta particularidades para nós, a gente fica engrandecido de ver o nosso território sul-mato-grossense ser palco desse episódio naquela época. E que nós também temos uma outra pequena parte que é importantíssima, que é a Batalha de Andipá, onde nós temos lá hoje um monumento, também em Bela Vista. Mas o que nos deixa bastante assim, estarrecido de ver, é uma força terrestre aí de São Paulo, conduzidos todos a pé, outros a cavalo, em carretas, transportando, não tinha condução motorizada, não tinha nada. Quer dizer, que sacrifício, demora quase 2 anos de São Paulo para chegar em Coxim, ficar 6 meses em Coxim, esperando uma força de Cuiabá, que depois não veio, e eles vão se direcionar para Bela Vista. Que sofrimento, que coisa fantástica. Então nós voltaremos dentro de 1 minuto para a gente continuar falando a respeito disso e da influência que isso trouxe para a cultura do nosso estado. Nós voltaremos em instante. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente.
O 8º FETRAN, o Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito, tem como objetivo estimular a produção teatral estudantil e criar condições para se pensar no comportamento de cada um em relação às regras que regem o trânsito de veículos, condutores e pedestres, promovendo assim a educação para o trânsito junto ao público escolar, infantil, infanto-juvenil e juvenil. O FETRAN é a principal ação de educação para o trânsito da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, né? Nós temos como o lema principal do FETRAN transformar atitudes para salvar vidas. Então, trabalhando já na prevenção, desde a base, nós pretendemos buscar melhorar dessa forma o nosso trânsito. Como? Trazendo os jovens já para pensar e discutir os problemas de trânsito. Eles já são usuários do sistema de trânsito, como pedestres, como passageiros, como ciclistas, né? Já começam a cobrar seus pais, né? E as pessoas, os adultos que conduzem veículos, que serão os nossos futuros condutores de veículos. Portanto, nós apostamos nessa forma de educação preventiva para melhorar essa questão dramática que de acidentes de trânsito no nosso país. Com a participação de 29 municípios, 130 escolas com 180 peças teatrais inscritas, os finalistas chegaram aqui em Campo Grande dia 17 e foram recebidos no Hotel Âncora. No dia 18, houve a abertura do evento no Teatro Glauci Rocha com apresentação teatral e muita animação das crianças, adolescentes e jovens participantes. O jornal Estado de Mato Grosso do Sul, portal OE10 e a TV O Estado está presente nesse projeto de grande importância às nossas crianças para a educação no trânsito. E o FETRAN 2017 já começou, está na reta final, hein? São muitas crianças participando, as finalistas aí de cada estado. E como vocês podem ver, as crianças estão bem animadas. Para eles é uma festa e o que tem que ser mesmo, que não é só a educação para o trânsito, mas que eles aprendam de uma maneira mais fácil para que possam passar para os seus colegas e para os seus pais também. O Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito segue até o dia 21, quinta-feira, quando os alunos terão atividades recreativas no Âncora Hotel e passeios nos shopping centers da capital. Contagem do tempo que se comemoram os aniversários. Nós estamos voltando com o tema da Guerra da Tríplice Aliança, em que se envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai, naquela época, hoje já fazendo 150 anos, numa guerra com o Paraguai. Nós estamos trazendo aqui o professor José Vicente Damolin, que é professor e pesquisador de História. Então eu gostaria agora, professor, nós voltamos a esse tema, o senhor nos trouxesse assim, as influências culturais que nos atinge e nos eleva hoje, Mato Grosso do Sul, por esse episódio que nós estamos tratando. Eu queria dar um foco interessante. Nós temos o hino do Mato Grosso do Sul. Se quem ouvir e prestar atenção na letra do hino, o hino é uma memória histórica. Porque lá no hino do Mato Grosso vai falar, por exemplo, do Camisão, do Coronel Camisão, fala do Tenente Antônio João, ele fala do Ricardo Franco e ele fala dos índios Guaicurus. São 4 personagens que estiveram envolvidos nesse contexto da Guerra da Tríplice Aliança. Então o próprio hino já é uma matriz que nós temos cultural. Um outro grande importância que nós temos hoje, para nós hoje, nós não temos como estudar hoje a história do Mato Grosso do Sul, a cultura do Mato Grosso do Sul, sem muitas vezes não focarmos na literatura deixada por Visconde Tauné. Embora às vezes as pessoas só pensem que Tauné deixou escrito a retirada da laguna. Nós temos mais de 8 livros que ele produziu sobre todo esse contexto, desde a saída de lá do Rio de Janeiro, desde que chegaram em Coxim, Miranda. E dentro dessas obras que o Tauné deixou, tem uma que a gente chama que é a nossa matriz da literatura hoje sul-mato-grossense, que foi produzida na região de Paranaíba, que também resultou num filme que se chama Inocência. E temos um município hoje com uma e cidade com esse nome.
Então, nós temos uma matriz que é reflexo desse período quando o Ritoné está retornando para o Rio de Janeiro. Nós temos um outro momento cultural muito grande, que é o primeiro filme que a gente consegue, que foi produzido no sul do Mato Grosso, em 1931, por Liberato Luxardo, que produziu o filme Alma do Brasil. É um filme sobre a retirada da Laguna, com a participação, na época, da nossa circunscrição militar, com a participação do general Klinger. Que era comandante aqui naquele momento. E foi produzir esse filme, ele é um filme do cinema mudo, ele foi produzido na região de Jardim até... Tem umas cenas da imagem, da abertura e o fechamento, que é aqui de Campo Grande, em 1931. Depois tem a travessia do Rio Miranda, o Cemitério dos Heróis, e aí toda a região da Mata do Cambaracê até lá em Laguna. Então, nós temos 2 pontos, que é o filme, que é a primeira produção cinematográfica no Mato Grosso do Sul, que nós temos, de 1931, temos este filme. Para os dias de hoje, a gente quer dizer o seguinte: Brasil, ou o povo brasileiro e o povo sul-mato-grossense, como o povo paraguaio e o povo da fronteira do Paraguai, hoje, nós somos a nação mais intercultural que nós temos. Aqui em Campo Grande mesmo, nós temos a própria colônia paraguaia. Se nós somos para a região de Jardim, de Bela Vista, de Nioaque, Ponta Porã, onde nós formos, há uma presença muito grande da cultura na música, na alimentação, nos idiomas, nos próprios casamentos, no comércio. Na denominação das cidades, temos tantas cidades que a denominação é Guarani. Ponta Porã, Itaquiraí, Naviraí, Ivinhema. Assim como Inhandipá, né, que foi um dos combates, a Carambebo, Cambaracê. Então, tudo isso é da língua Guarani, deixado pelo Paraguai. Então, o que nós temos mais de riqueza hoje é a cultura desses povos. Embora a gente fale de guerra, fale do conflito, mas o que nós temos hoje, não temos como falar de Mato Grosso do Sul, da nossa identidade sul-mato-grossense, se nós não tivermos essa união entre as duas nações. Nossos rios, por exemplo, que nós temos aqui na região do nosso estado, todos eles é da linguagem Guarani. É Curupaí, todos eles, onde nós estamos olhando, né, nós temos então a presença, e até na nossa linguagem, quando nós vamos falando dialeto, nós falamos em castelhano, muitas palavras, nós falamos muitas palavras que é em Guarani e mistura com português. Então, nosso dialeto aqui é um dialeto comum com a República do Paraguai até hoje. Gostaria que o senhor continuasse falando sobre esse intercâmbio cultural que nós temos, disso que realmente nos faz assim, duas comunidades irmãs. Mato Grosso do Sul tem 40 anos que foi feita a divisão territorial. Mas o nosso estado do Sul sempre teve já uma matriz cultural diferente do Mato Grosso. E a nossa identidade cultural, na verdade, ela não se construiu nesses 40 anos. Por isso quando a gente faz esse foco do conflito da Tríplice Aliança, é porque todo esse episódio que envolveram não só brasileiros, mas também os paraguaios e outros que aqui vieram, porque nós sabemos que haviam estrangeiros, tanto lá do Paraguai quanto do brasileiro, né, tinham estrangeiros. Isso faz com que nós somos hoje um Estado com uma matriz que tem a sua identidade ligada e associada a esse conflito da Tríplice Aliança. Mas não da guerra, mas sim da cultura, da amizade, da alegria, da comida e do comércio, sem falar também. Pois é, professor. Então nós queremos aqui, neste momento, registrar a presença do professor Dalmolin, que é um estudioso. Nós temos lá em Guia Lopes da Laguna uma biblioteca com seu nome, uma homenagem merecida, porque a sua vida foi dedicada àquela região de Nioaque, sempre lecionando e ajudando, pesquisando tudo aquilo ali. Então nós agradecemos a sua presença. E para marcar a nossa população de Mato Grosso do Sul, que agora que vamos completar 40 anos da nossa criação, nós temos esses episódios que já passaram 150 anos, mas que fortalecem em nós, professor, esse amor à pátria, esse civismo, esse patriotismo que nós temos e esse amor ao nosso país vizinho, Paraguai, o qual nós queremos fazer a nossa saudação hoje a eles como nossos irmãos. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos os nossos telespectadores por esse nosso novo programa que nós abordamos
esse assunto histórico. Muito obrigado.